Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre a saúde baseada em evidência, parte 2. Então, segundo o desenho do estudo, ele pode ser observacional ou experimental ou clínico. O estudo observacional é aquele em que o pesquisador ele apenas analisa situações que aconteceram ou vão acontecer sem intervir de forma a mudar a conduta de um tratamento ou de um manuseio de uma situação qualquer. E o estudo experimental ou clínico sendo aquele em que o pesquisador ele vai dividir a amostra de estudo em grupos e cada grupo vai receber um tratamento específico que vai ser comparado com outro tratamento ou com a ausência de tratamento, sendo essa pesquisa experimental quando realizada em animais e a pesquisa clínica quando realizada em ser humano. E esse estudo pode ser randomizado ou não, e quando ele é randomizado ele tem uma distribuição aleatória através de sorteio ou de utilização de recursos de computação ou através de sites específicos para isso. Quando existe essa distribuição aleatória no grupo randomizado, isso pressupõe a redução de possibilidade de viés, já que a distribuição aleatória tende a deixar os grupos mais homogêneos. Muitas vezes não é possível realizar o estudo randomizado, o estudo não randomizado ele ainda é superior àqueles estudos observacionais, mas ele tem menos força de evidência do que o estudo randomizado. Entre os estudos observacionais, os transversais são os mais fáceis de resolução, de realização. Eles normalmente observam um grupo de indivíduos em um só momento e local. Tem a vantagem da facilidade, da rapidez, do baixo custo. Não existe um período de segmento, ele é realizado naquele momento. Ele tem um alto potencial descritivo, uma simplicidade analítica, não tem perda de segmento, já que ele é realizado com o que se tem para se analisar e permite calcular a prevalência. As desvantagens são a possibilidade de viés, principalmente de seleção. Você não sabe de antemão quantos daqueles pacientes têm, por exemplo, fatores confundidores. Portanto, isso pode gerar a confusão na realização de inferências. Há uma impossibilidade de estabelecer relações causais. A doença e a exposição são avaliados simultaneamente. São estudos pouco práticos para a pesquisa de doenças raras, já que, por serem raras, elas vão ser pouco presentes no momento da realização da estatística. Ela só pode realmente medir a prevalência e vai ser feita então a inferência através de cálculos dos pacientes expostos doentes e dos expostos não doentes, assim como dos não expostos doentes e os não expostos não doentes. O estudo de coorte, diferente do anterior, é um estudo longitudinal, mas também observacional. O objetivo é descrever a incidência de eventos ao longo de um determinado tempo, por isso é chamado de exame descritivo. Ele também pode analisar os fatores associados à ocorrência de uma doença ou agravo, diferente do estudo transversal. Os estudos de coorte podem ser retrospectivos ou prospectivos, como é mostrado na figura desse diapositivo. Tanto um quanto o outro comparam grupos de participantes que foram expostos ou não a um determinado fator que se considera pode ser causal de uma situação clínica. Quando se inicia o estudo com os grupos já submetidos a essa exposição e se faz a avaliação estatística do grupo exposto e do grupo não exposto em relação à incidência de uma determinada condição, esse estudo é dito
retrospectivo. Quando o estudo se inicia e ainda não houve a exposição de grupo nenhum, vai se iniciar a avaliação agora de dois grupos, um grupo que vai ser exposto e outro que não vai ser exposto, para no final de um determinado tempo se avaliar a incidência daquela condição estudada em cada grupo. Então esse é chamado o grupo, o estudo de coorte prospectivo. Portanto, tudo é avaliado numa situação temporal. Se os grupos já foram submetidos ou não e se avalia a incidência estatística de cada grupo que já percorreu o tempo de resolução ou não daquela determinada situação, então o estudo é retrospectivo. Se o estudo vai ser feito a partir de um momento em que ninguém foi submetido a essa exposição e uma parte da amostra vai ser submetida e outra não, e depois de algum tempo aí sim vai ser feita a análise estatística. Então esse é o estudo de coorte prospectivo. Existem vantagens em relação ao estudo transversal no sentido em que há a exposição de um determinado fator, e esse fator já que existiu a exposição, então não existe ambiguidade, ou se a situação clínica surgiu ou não, então vai ser avaliado de uma maneira positiva em relação a isso. E as limitações são relacionadas ao custo mais elevado no estudo de coorte prospectivo e na dificuldade do segmento. E no estudo retrospectivo, o detalhamento de informações que muitas vezes se perde, já que o estudo foi decidido no momento em que a história dos pacientes ou dos participantes já aconteceu, e muitas vezes a qualidade de arquivamento de informações não foi tão satisfatória e muitas vezes perde-se informações em relação a isso. Mas é sempre bom lembrar que, em relação à comparação com o estudo transversal, o estudo transversal se adapta melhor tem o objetivo de se avaliar prevalência, enquanto o estudo de coorte ele é útil no cálculo da incidência, ou seja, de casos novos que surgiram em decorrência de uma determinada exposição. Mas tanto um quanto o outro, como são estudos observacionais e não sujeitos a preparo e adequação de um ambiente para se evitar situações de vieses e de situações confundidoras, eles têm menos força de evidência do que os estudos que existem em intervenção do pesquisador. Da mesma forma que nos estudos transversais, os dados são expostos em uma tabela 2x2, quando as variáveis permitem desfechos binários. Lá era feito o estudo, a avaliação estatística para se avaliar prevalência da situação. Em cada grupo aqui é feito o cálculo para se avaliar a incidência da situação em cada grupo. Os estudos de caso-controle são semelhantes aos anteriores, o transversal e o de coorte, no sentido de ser também um estudo observacional. Diferente dos anteriores, ele é um estudo que é realizado apenas de forma retrospectiva. O estudo transversal ele não é nem retrospectivo nem prospectivo, ele é instantâneo em tempo e em localização, e o de coorte pode ser retrospectivo ou prospectivo. O caso controle é sempre retrospectivo. Diferente também do estudo de coorte, é que o estudo de coorte você compara dois grupos, um que foi exposto ao fator de risco e um que não foi exposto, e vai analisar em cada um desses grupos a incidência de uma determinada patologia. Aqui você vai pegar dois grupos, um que tem a patologia e um que não tem a patologia, e de forma retrospectiva você vai avaliar a incidência de exposição
ao fator de risco em cada um dos dois grupos, o que tem a patologia e o grupo que não tem a patologia, para comparar então o risco daquela exposição desencadear essa doença ou não. As vantagens desse estudo de coorte é o baixo custo, é um estudo adequado para doenças raras, ele normalmente pode identificar múltiplos fatores de risco e tem um alto potencial analítico com resultados rápidos. Porém, é um estudo que é muito sensível a viés, tanto de informação quanto de seleção, já que, sendo retrospectivo, temos que confiar na boa qualidade das informações que foram armazenadas e elas nem sempre são tão confiáveis assim. Ele é inadequado se há exposição rara àquele fator de risco. E, da mesma forma que os anteriores, ele tem menos força de evidência quando comparado com os estudos intervencionais. Então, de maneira ética, os estudos primários devem ser realizados com critério ético para se evitar o prejuízo do paciente pelo simples motivo de serem solicitados a participar de um estudo. Temos aqui 4 exemplos de estudos. Então, o primeiro, um estudo cuja pergunta em pós-operatório de colecistectomia laparoscópica, lidocaína contínua no intraoperatório reduz o tempo de ilho. Esse pode ser um estudo realizado de maneira prospectiva, retrospectiva, mas o ensaio clínico randomizado seria aquele que traria uma maior força de evidência e não seria antiético a realização desse trabalho, já que a utilização de lidocaína contínua ela já é uma conduta aceita e consagrada, portanto, a comparação do ilho em indivíduos que usam ou não usam a lidocaína pode ser feita de maneira tranquila em um ensaio clínico randomizado. A segunda pergunta: em cirurgia com anastomose intestinal, a hidratação restritiva reduz a incidência de descência de sutura? Também pode ser feito um estudo clínico randomizado e essa hidratação restritiva ela também já é consagrada, ela pode ser os participantes, a amostra do estudo pode ser dividida em 2 grupos, um que vai ser submetido à hidratação restritiva e outro é a hidratação clássica não restritiva, e esse ensaio pode ser então realizado sem grandes problemas. Da mesma forma, pode ser feito um caso controle, um estudo retrospectivo de pacientes que num determinado período de tempo, num determinado hospital, apresentaram ou não a descência de sutura. E observa-se entre os 2 grupos quantos foram submetidos à hidratação restritiva e qual o volume de hidratação nos pacientes que foi submetido que apresentou a descência de sutura ou não. Então, pode ser feito caso controle também. O tabagismo aumenta a incidência de câncer de pulmão? Esse vai ter que ser um caso controle, né? Não pode ser feito um ensaio clínico randomizado, pelo motivo já exposto. Seria antiético você pedir para um grupo utilizar o fumo como protocolo de estudo para avaliação se esse grupo vai ter mais câncer de pulmão ou não. Então, seria um caso controle, ou até um estudo de coorte num projeto bem delimitado, bem delineado. A cloroquina aumenta a incidência de arritmias cardíacas? Aqui pode ser feito qualquer tipo de estudo, se a cloroquina tem indicação para um determinado tipo de tratamento, de patologia, então ela pode ser utilizada e nos pacientes tratados com cloroquina ou sem cloroquina para aquela mesma patologia, avaliar no ensaio clínico randomizado se houve maior incidência de arritmia cardíaca ou não. Da mesma forma, pode ser feito caso controle ou coorte sem grandes problemas. Os estudos clínicos randomizados normalmente eliminam ou reduzem uma série de vieses possíveis, como os vieses de seleção, vieses
de performance, entre outros. À medida que se permite a existência de algum viés, a qualidade da informação e da pesquisa vai perdendo força de evidência progressivamente. Temos entre os vieses possíveis o de seleção, que é reduzido através da utilização ou de programas como o programa R, ou utilização de sites de distribuição como o random.org, por exemplo, e outros, ou mesmo sorteio para realização da sequência e alocação dos pacientes ou dos participantes em grupos. O viés de performance, que deve ser feito através do mascaramento de participantes executantes, para que não seja utilizada a preferência de paciente ou do profissional na realização do procedimento que se avalia. O viés de detecção, que são aqueles que podem ser eliminados através do mascaramento de avaliadores. O avaliador não sabe a que grupo pertence, ele está avaliando apenas a parte estatística para comparar o resultado entre os grupos, e depois vai ser avaliado o que cada grupo recebeu como procedimento. O viés de atrito, que é quando há perda de dados, ou participantes que desistem, ou houve o descuido na coleta de alguma informação importante, enfim. Então, esses vieses devem ser evitados. Viés de confusão, por exemplo, um paciente que vai ser submetido a um procedimento e o estudo, por exemplo, de uma droga que se pretende uma analgesia intraoperatória, e a variável a ser comparada é a frequência cardíaca ou pressão arterial, mas existe um paciente no estudo que toma beta-bloqueador. Então, o beta-bloqueador pode interferir, causar confusão no resultado da resposta à falta de nocicepção adequada naquele paciente. Portanto, o viés de confusão deve ser considerado já na elaboração do projeto para se eliminar, colocar nos quesitos de exclusão aquele fator que pode levar a confusão no estudo da variável que se pretende estudar. E o viés de relato, que é a seleção errada de desfechos, quando o estudo é feito e assim o desfecho que se pesquisa não é o mais adequado para o tipo de evento que se pretende comparar. Os estudos secundários são feitos através da pesquisa, do levantamento bibliográfico do assunto que se deseja relatar. Em geral, eles são divididos em revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise. A revisão narrativa é a descrição detalhada de um determinado assunto, feito através, então, desse levantamento bibliográfico, através de todas as fontes disponíveis, tentando trazer a realidade daquele assunto e a sua atualização. Em geral, são manuscritos feitos por autores renomados que são solicitados a escrever sobre aquele assunto num capítulo de livro ou num artigo de revisão de revista da especialidade que se envolve no assunto a ser descrito. A revisão sistemática é feita também através de levantamento bibliográfico, em geral através de uma pergunta estruturada a pico que gera palavras-chave que são utilizadas nos sites de busca, nas ferramentas de busca, nas bases de dados, e assim, através de critérios de inclusão e exclusão daqueles artigos, eles são definidos em relação a critérios temporais, a tipo de artigo que se pretende utilizar. Em geral, utilizam-se apenas os ensaios clínicos randomizados, e esses artigos são submetidos a avaliações com ferramentas de avaliação desses artigos, principalmente a avaliação de Haddad,
que é um critério de avaliação que apura a qualidade da sua confecção, e avaliando, entre outras coisas, se o artigo foi randomizado, como ele foi randomizado, a necessidade de descrição no artigo da forma como ele foi, como os participantes foram distribuídos, se o estudo foi encoberto, para quem ele foi encoberto, se só para o participante, se só para o executante do procedimento, se só para o avaliador ou se mais de um desses componentes, por exemplo. Vários são os critérios de análise para a aferição da qualidade de realização do estudo, e isso vai ser ranqueado em relação à evidência científica. Todos esses artigos de revisão sistemática e ensaio clínico randomizado devem seguir os protocolos, guidelines oferecidos num site relacionado a essa padronização, que chama-se www.equator.org, que retém em seu site todos os protocolos de todos os tipos de projetos a serem realizados, para que haja uma aferição, um acompanhamento através de uma lista de checagem de tópicos que devem ser abordados segundo o tipo de ensaio a ser realizado. A revisão sistemática, então, ela é confeccionada dessa forma, e após a sua realização, o resultado, a conclusão, deve ser baseado segundo a quantidade de artigos agrupados nessa revisão sistemática, e também em relação aos resultados que são comparados de uma maneira conjunta, para se aferir se, por exemplo, a comparação entre dois procedimentos ou duas condutas gera benefício maior de um ou de outro, se não há evidência científica para se afirmar naquele estudo que há uma superioridade de alguma das técnicas ou de algum dos procedimentos. E a meta-análise, que é a análise estatística da revisão sistemática, que deve ser feita através também de cálculos estatísticos específicos de meta-análise para revisão sistemática, que vão gerar, então, gráficos chamados gráficos de florestas, que são visualmente bastante simples de se interpretar e, assim, aferir o resultado do estudo da revisão sistemática com meta-análise. A revisão Cochrane é o padrão ouro de revisão sistemática. A padronização realizada é a mais completa e a mais tradicional, e o gráfico de floresta é o símbolo da revisão Cochrane. Através dos estudos de revisão sistemática e meta-análise são então geradas essas informações que contêm intervalo de confiança, o resultado médio de cada um dos estudos, e colocado nesse gráfico, onde a linha central vai representar o fiel da balança entre a comparação, na comparação de duas opções de conduta. Então, a tendência de favorecimento de uma conduta em relação à outra vai gerar, então, a barra horizontal, que quando encosta nessa barra vertical, significa que não há evidência significativa de diferença entre os dois procedimentos. Quando a barra horizontal não toca a barra vertical, significa que o lado onde a barra horizontal se encontra é o lado que é favorecido em relação à sua superioridade, ou em relação a maior benefícios, ou em relação a provocar mais malefícios.
Em geral, então, encontra-se de cada lado da barra vertical uma de duas condutas e essa barra horizontal ela vai se encontrar preferencialmente na região onde há um benefício maior da conduta que lhe é correspondente. Em relação a esse quadradinho que se encontra no centro dessa barra horizontal, é o resultado do teste realizado naquele estudo, e a conclusão do estudo baseia-se tanto na localização desse quadrado central, quanto na extensão dessa barra horizontal e no fato de ela tocar ou não a linha central vertical. Quanto maior for essa barra horizontal, maior é o intervalo de confiança, o que significa que a precisão do estudo foi menor e o resultado em relação à inferência na população vai ser menos previsível, e assim, quanto menor a extensão dessa barra horizontal, mais preciso foi o estudo. Em geral, essa extensão de barra, esse comprimento de barra horizontal, vai ser tanto menor quanto maior for a amostra populacional para aquele tipo de avaliação que está sendo feita. Quanto maior a diferença de resultados entre um grupo e outro, também vai ser menor essa barra, diminuindo assim o intervalo de confiança e dando mais precisão ao resultado do estudo. E como foi dito, se essa barra cruza a linha central, significa que esse estudo não teve significância estatística, portanto, ele não deve ser considerado como preditor de superioridade de uma conduta em relação à outra. E existe, ao final de cada gráfico de floresta, o losango, que significa o resultado da meta-análise, que é a comparação ou o agrupamento dos resultados de todos os estudos elencados na revisão sistemática e na meta-análise, fazendo com que haja esse resultado agrupado, que é o resultado representado pelo losango. E ele também, quando toca ou cruza a linha central, significa que o resultado da meta-análise não teve também significância estatística. E o lado onde ele se encontra é o lado que apresenta superioridade em relação ao lado contralateral, ou seja, aquela conduta provavelmente vai ter melhor resposta na população em 95 de possíveis repetições do mesmo ensaio ou da mesma pesquisa em geral. É importante lembrar que esse resultado não significa que a resposta vai ser igual em todos os indivíduos ou em todas as amostras. A amostra ela é retirada da população e o estudo vai ser significativo ou não naquele estudo, naquela população ou naquele grupo de estudos onde se realizou a revisão sistemática e a meta-análise. Entre as vantagens do estudo de revisão sistemática e meta-análise, como foi dito, encontra-se o fato de agruparmos todas as amostras de cada um dos trabalhos realizados nesses ensaios clínicos randomizados, fazendo com que seja o resultado semelhante a uma amostra que seria a soma de todas as amostras dos ensaios. Outra vantagem na revisão sistemática é o fato de você não depender do paciente, já que você está utilizando ensaios já realizados, ou seja, você está fazendo um estudo secundário baseado em estudos primários já realizados, e assim a execução, apesar de trabalhosa, ela é operador dependente e o tempo de realização vai depender tanto da quantidade de ensaios disponíveis para aquele estudo de revisão sistemática, quanto da disponibilidade do tempo do pesquisador. Porém, o custo é menor do que o custo da realização de um ensaio clínico randomizado com uma amostra grande,
onde você vai precisar apenas do seu computador e do acesso às fontes disponíveis, bases de dados e sites de busca. Em pesquisa, quando se elabora uma hipótese, normalmente ela surge a partir de uma posição do verossímil, ou seja, de uma interpretação de algo que acontece na natureza ou que foi descrito em algum artigo ou em alguma pesquisa, em que uma lacuna se encontra na ciência relacionada a um determinado fator causal, por exemplo, de um desfecho que ainda não encontra respaldo, não se tem a certeza de que aquele caminho entre fator de risco e desfecho são realidades sempre presentes, e a pergunta então se faz necessária para a realização da descoberta daquele fator de relação. A sentença normalmente de uma hipótese é declarativa, ela é positiva ou não. Você pode dizer que você pode dizer na sua hipótese, por exemplo, que o sulfato de magnésio melhora a analgesia em determinado tipo de cirurgia, ou que não melhora a analgesia em determinado tipo de cirurgia. Mas a hipótese ela é uma sentença declarativa, ela não é uma pergunta. E ela normalmente se gera como uma afirmativa que vai ser comparada com o seu oposto. Então, são relações entre variáveis que se interrelacionam como fator causal, positivo ou negativo. É um fator que vai gerar um resultado ou que vai impedir a geração daquele resultado. E o teste dessa hipótese é feito através da comparação da sua declaração com o seu oposto, de forma que é criado o símbolo da sua hipótese, que é chamada hipótese alternativa, é a hipótese que você acredita que é a verdadeira, e a hipótese nula, que é a hipótese que diz que aquilo não acontece. Em relação à hipótese nula, dizemos então que ela é sempre representada pelo H0, e que o H0 normalmente vai ser a declaração de que não há relação entre as variáveis que estamos considerando, enquanto a hipótese alternativa é a declaração que se avalia se é verdadeiro ou não, que é a superioridade ou a inferioridade ou até a diferença entre dois resultados possíveis quando se comparam a utilização daquela variável como fator de risco, por exemplo, ou na sua ausência, ou entre dois diferentes procedimentos, ou entre duas drogas diferentes, ou entre utilizar uma droga ou não utilizar. Dessa forma, a avaliação da hipótese é feita através de três possíveis comparações. Primeiro, a hipótese bilateral, onde a hipótese alternativa é a afirmação de que os dois desfechos em grupos diferentes de procedimento são diferentes. Eles são diferentes. Um pode ser menor ou pode ser maior que o outro. A outra possibilidade é a hipótese unilateral à direita, onde dizemos que uma alternativa, em geral a alternativa que se está pesquisando, é superior à alternativa que é o controle, por exemplo, utilizando o sulfato de magnésio, comparando com dipirona. O sulfato de magnésio tem uma analgesia pós-operatória superior à dipirona. Então, o fator, a variável que está sendo
utilizada, ou o recurso que está sendo utilizado, ele é considerado superior àquele recurso padrão, ou o recurso que está sendo avaliado é superior a não utilizá-lo. Isso é uma hipótese unilateral à direita. E existe a hipótese unilateral à esquerda, é o estudo em que se gera a hipótese de que a conduta que estamos avaliando é inferior à conduta padrão ou é inferior à conduta de não utilizá-lo. Ou seja, utilizar aquela conduta vai ser inferior a não utilizá-lo. Ela não é benéfica, ela pode trazer malefício. Hipótese unilateral à esquerda. Essa determinação do tipo de hipótese a ser avaliada é importante, do tipo de forma de avaliar a hipótese, é importante na elaboração dos cálculos estatísticos. Em geral, as hipóteses unilaterais elas são mais simples em relação à pesquisa estatística, necessitando de um número de participantes ou de uma amostra menor do que quando a hipótese é bilateral. O teste de hipótese é um teste estatístico que vai tentar definir a melhor tomada de decisão quanto à aceitação ou não da hipótese nula como verdadeira ou falsa. Há sempre nos testes estatísticos algum grau de incerteza, e essa incerteza deve ser limitada, e essa limitação vai sofrer maior ou menor influência dependendo da área em que o teste está sendo realizado. Na área de saúde, aceita-se como possibilidade de erro em relação ao falso positivo de cerca de 5% e ao falso negativo de cerca de 20%. O que isso significa? Suponhamos que estamos testando um procedimento novo frente a um placebo ou frente a um procedimento convencional. A nossa hipótese nula é de que o procedimento convencional ou placebo não são inferiores ao procedimento novo. E a hipótese alternativa é de que o procedimento novo é superior. Se o nosso resultado gerar uma informação que diz, naquela amostra de uma população em que a hipótese nula é verdadeira, na amostra surgir um resultado que também a hipótese nula é verdadeira, estamos aceitando então a hipótese nula como verdadeira numa população em que isso realmente acontece. Então, isso é um resultado correto na amostra selecionada com o teste realizado. Existe também a possibilidade da hipótese nula ser falsa, ou seja, o procedimento novo ele é superior, e que se ele é superior, e na amostra isso é demonstrado também, então a hipótese nula é falsa e ela foi rejeitada. Isso também é um resultado correto, ou seja, temos duas possibilidades de resultado correto. A hipótese nula é verdadeira e ela é aceita, a hipótese nula é falsa e ela é rejeitada. Existem, porém, duas possibilidades, e isso acontece devido à incerteza dos testes estatísticos, em que há a possibilidade da hipótese nula ser verdadeira, mas ela ser rejeitada. Na nossa amostra, com os nossos testes estatísticos, aquela não superioridade do procedimento novo não foi demonstrada, aquela não superioridade do procedimento novo não foi demonstrada, ou seja, sugere-se pelo exame que aquele procedimento novo é superior, quando na população em geral ele não é. Isso é o que se chama de falso positivo, ou classificado também como erro tipo 1. Devido às incertezas de todo o teste estatístico, existe uma limitação de aceitação para a possibilidade de erro. Esse erro tipo 1, ele, na área de saúde em geral, ele é considerado aceitável com uma margem de erro de até 5%. Suponhamos então que no nosso teste estatístico
há um resultado em que existe a superioridade do procedimento novo e esse procedimento novo, nesse teste, foi demonstrado que ele foi superior com uma margem de segurança, de aceitação, de até 5%. Portanto, se até 5% de possibilidade, ou menos que 5%, 3%, 2% de possibilidade de erro foi encontrado no teste estatístico, dizemos que houve uma significância estatística. Se houve essa significância estatística favorável ao teste novo, mas na população geral isso não é verdade, ou seja, a hipótese nula é verdadeira, dizemos que houve um erro tipo 1. Existe essa margem de erro que estatisticamente é aceitável até 5%, ou o famoso P igual a 0,05. Se o P do nosso trabalho é inferior a 0,05, significa que há uma significância estatística favorável a essa verdade. Por outro lado, existe a possibilidade, como foi dito, do erro tipo 2, que é a situação em que a hipótese nula é falsa, ou seja, o procedimento novo é superior, mas na nossa amostra isso não foi demonstrado. Então, esse é o erro tipo 2, que também é classificado como erro tipo beta. O erro tipo beta, estatisticamente, na área de saúde, é aceito tradicionalmente até em 20% do risco disso estar gerando uma informação que não se traduz na população. Se temos um resultado no nosso exame, na nossa análise do nosso estudo, que esse erro tipo 2 é possível em até menos que 20%, ou 0,2%, é porque, provavelmente, se por acaso a hipótese nula for falsa, ela vai ser rejeitada de maneira correta em em mais de 80% dos casos. Ou seja, há uma possibilidade de erro aceitável, tipo 2, até 20%. Por isso, disse que o poder estatístico é igual a 100% menos o erro tipo beta aceitável, que em geral é 20%. Se esse 20% é aceitável como erro, o poder estatístico aceitável de um estudo é de 80% no mínimo. Portanto, se a nossa análise estatística resulta num poder estatístico de mais de 80%, significa que, se por acaso esse resultado desse estudo gerou uma resposta que sugere que a hipótese nula é falsa, e temos uma grande chance, mais de 80% de chance, de estarmos realmente rejeitando o que é uma verdade, uma hipótese nula falsa. As hipóteses em geral levam em consideração as relações de causa e efeito entre um determinado procedimento que vai ser considerado ou avaliado segundo variáveis que são chamadas preditoras ou independentes. São os atributos que se escolhe para dividir os participantes de um estudo em grupos. Por exemplo, a dose de uma medicação ou a utilização de uma medicação ou não. Você divide a amostra em grupos de acordo com o tipo de variável preditora que você vai analisar. Existe o resultado da utilização dessa conduta, desse procedimento, que vai ser o desfecho que é analisado segundo variáveis também. Essas variáveis, então, são denominadas variáveis de desfecho ou variáveis dependentes, porque elas vão depender da utilização do procedimento do grupo A ou do grupo B. Portanto, a variável preditora vai gerar uma variável dependente ou variável de desfecho. Existem outras variáveis que podem interferir no resultado do estudo.
são variáveis que interferem com a forma de resultado de desfecho daquele grupo frente à utilização de uma determinada conduta. Um exemplo: o sulfato de magnésio no intraoperatório reduz a incidência de hipertensão e taquicardia. O sulfato de magnésio, nesse exemplo dessa hipótese, é considerado, então, a variável preditora, é o procedimento que vai ser realizado num dos grupos de estudo. E a redução da pressão arterial e da taquicardia é considerada a variável de desfecho ou variável dependente, porque ela é dependente da utilização do sulfato de magnésio ou da substância com a qual o sulfato de magnésio é comparado. Porém, se algum paciente no grupo utiliza beta-bloqueador, o beta-bloqueador vai interferir na alteração de pressão arterial e de frequência cardíaca, portanto, podendo mascarar ou alterar de alguma forma o resultado do desfecho daquele grupo onde ele participa. Por isso, os estudos retrospectivos e prospectivos observacionais são estudos que muitas vezes diminuem o poder de evidência, já que existem alguns fatores que podem confundir, algumas variáveis confundidoras que devem ser interpretadas e tentar ser analisadas para exclusão do fator confundidor daquele paciente específico que é submetido então a essa variável confundidora. Nos estudos prospectivos randomizados, que são classificados como intervencionistas, são estudos que devem ser, então, portadores de critérios de inclusão e de exclusão, tentando somar na relação dos critérios de exclusão todas aquelas condições que podem apresentar como uma característica variáveis confundidoras e assim diminuir a chance de viés relacionado àquele estudo. Além da classificação pela forma de aparecimento da variável no estudo, no planejamento do projeto, as variáveis também podem ser classificadas segundo o tipo de variável. As variáveis podem ser quantitativas ou numéricas e elas podem ser qualitativas ou categóricas. As variáveis quantitativas são ainda divididas em discretas e contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas que expressam números. É o número de cirurgia, o número de filhos que você tem, o número de medicamentos que você usa e assim sucessivamente. As variáveis quantitativas contínuas são aquelas que não expressam quantidade em termos de unidade inteira. Elas expressam quantidade de coisas que podem ser eventualmente apresentadas na forma decimal. É o peso do paciente, a altura do paciente, a quantidade o volume de líquido perdido no sangramento, por exemplo. As variáveis qualitativas ou categóricas são subdivididas em nominais ou ordinais. As nominais são aquelas que apresentam classes de coisas sem a característica de representatividade em termos de importância ou de tamanho, etc. Por exemplo, as variáveis qualitativas nominais podem ser o grupo sanguíneo de uma população, por exemplo. Pode ser o número a quantidade de medicamentos que você toma. Então, o paciente toma um medicamento para pressão, o outro toma um medicamento para diabetes e o outro toma medicamento para outra patologia qualquer. Então, são classificados os nomes de coisas que não têm necessariamente poder de superioridade ou inferioridade em relação ao outro. As variáveis qualitativas ordinais são aquelas que apresentam nomes, mas esses nomes trazem a característica de superioridade, de nível de importância
quando comparadas entre si. Então, o nível de pressão arterial, se é alto, baixa ou média, o normal, o nível de sangramento, se é um sangramento importante, moderado ou pequeno, por exemplo, a intensidade de dor, que muitas vezes é apresentada com números expressando a intensidade de dor, mas aqueles números não significam, na verdade, que o paciente que tem uma dor 4 tem o dobro daquele que tem a dor 2. É apenas uma estratificação de importância. Portanto, são consideradas variáveis qualitativas ordinais. A importância do conhecimento desses fatos, dessa classificação, o fato de os estudos estatísticos serem escolhidos de acordo com o tipo de variável a ser analisada. Mais um conceito importante em relação à pesquisa é o conceito de amostragem. A amostra a quantidade, é uma parcela de indivíduos retirados da população geral de mesma característica, por exemplo, pacientes que vão ser submetidos a uma determinada cirurgia como vesícula. Todos os pacientes desse hospital, uma amostra vai ser selecionada para um determinado estudo. Ou os pacientes obesos a serem submetidos à cirurgia bariátrica. Eu não tenho como fazer o estudo de todos os pacientes obesos a serem submetidos a uma cirurgia bariátrica. Eu vou selecionar uma amostra. A amostra ela deve ser representativa no sentido de não ser muito pequena, porque uma amostra muito pequena pode apresentar um resultado que não seja comparável com o resultado da população em geral. E não deve ser tão grande também, uma vez que anularia a grande vantagem da amostra, que é tornar possível e menos onerosa a pesquisa, uma vez que eu consigo fazer com um número menor de participantes, ao invés de utilizar toda a população daquela característica para realizar o estudo. Além disso, a amostra tem que ser representativa no sentido de trazer nela uma proporção semelhante de características àquela que existe na população em geral. A população de pacientes de ambos os sexos, se o estudo assim permitir, obesos ou não obesos e assim sucessivamente, desde que aquela característica específica não seja um fator de exclusão para esse estudo que vai ser realizado. Existem várias formas de realizar a formação da amostra. Essa amostra ela pode ser probabilística ou não probabilística. A amostra probabilística é aquela que vai gerar uma maior chance de participação de cada um dos indivíduos existentes naquela população e também vai trazer uma maior chance de manter um equilíbrio de características no grupo semelhante às características gerais existentes na população em geral. A melhor forma de se montar uma amostra é a amostra probabilística do tipo aleatório, onde você sorteia indivíduos de uma população por várias formas de sorteio eletrônico, papel, bolinha, qualquer tipo de sorteio que permita a sorte ou impedir que haja uma chance muito grande de seleção não equilibrada dos indivíduos que vão formar aquela amostra. Existe a chance também de realização de amostras probabilísticas que não sejam formadas exatamente com a técnica aleatória, a forma sistemática, por exemplo, aquela que vai ser sorteado, por exemplo, um determinado número, e esse número, um submúltiplo daquela quantidade da amostra que se pretende formar, vai ser um número a ser saltado a cada seleção de um paciente. Por exemplo, temos 50 pacientes e queremos uma amostra de 5. Então,
5 é 1/10 de 50. A cada 10 pacientes, eu vou selecionar um, e esse paciente selecionado vai, no final da seleção, gerar uma amostra de 5 pacientes. 5 pacientes selecionados de uma forma probabilística por sorteio de um determinado número, gerando a forma sistemática de formação. Existe a forma estratificada, que é aquela que seleciona características que se pretende analisar separadamente, entre aspas, e em conjunto também. Por exemplo, eu quero saber a incidência de tabagismo na população em geral, mas na minha cidade existem 20% a menos de homem em relação às mulheres. Então eu vou fazer uma forma estratificada proporcional de selecionar homens e mulheres, e depois deixo todos os selecionados numa amostra só e faço aquele estudo de forma estratificada, mantendo a proporção de homens e mulheres na amostra igual à proporção existente na sociedade. E assim várias outras formas que são um pouco mais trabalhosas e que muitas vezes são as formas que se conseguem ser realizadas. E as formas não probabilísticas, que são aquelas que vão gerar uma evidência mais fraca, são as amostras de conveniência. Por exemplo, eu vou selecionar os pacientes que aparecem no meu consultório para um estudo de incidência ou prevalência de hipertensão arterial, ou vou analisar no hospital em que eu trabalho, os pacientes que estão internados, o número de pacientes hipertensos, e assim sucessivamente. Existem outras formas de amostragem não probabilística também, ou todas elas com menos força de evidência na possibilidade de evitar viés e assim manter uma chance de uma amostra viciosa e um resultado falso em relação à população geral. Para um resultado confiável de um teste ou experimento, é importante a análise e o planejamento de várias situações. A significância estatística deve ser considerada em relação à confiabilidade daquele resultado poder sofrer inferência e ser transportado para a população em geral. Também a significância estatística pode traduzir a possibilidade maior ou menor desse resultado ser encontrado caso esse teste seja repetido com outras amostras. A significância estatística vai gerar a comparação do resultado em termos de erro alfa com o padrão escolhido de segurança. Portanto, se por acaso a significância estatística encontrada for abaixo de 0,05, significa que esse é um estudo que pode ser repetido e caso seja repetido vai encontrar o mesmo resultado, com grande chance. Nunca com certeza, já que estudos estatísticos eles sempre trazem algum grau de incerteza. E em relação ao intervalo de confiança, a chance de que, caso esse estudo seja repetido, ou caso ele fosse feito na população em geral, se encontraria com algum grau de certeza o mesmo resultado. Quanto maior o intervalo de confiança, menor a significância estatística e maior a chance de encontrarmos outro resultado caso o teste seja repetido. O tamanho de efeito também é importante. Por exemplo, há a possibilidade de, num estudo comparando dor entre dois grupos, a significância estatística seja elevada. O estudo encontrou uma significância de 0,02. Significa que um grupo realmente tem o resultado de dor diferente do outro grupo. Porém, na análise do tamanho do efeito, você pode encontrar que um grupo teve uma dor numa classificação de dor de 0 a 10, um grupo teve dor 2, o outro grupo teve dor 3, ou seja, houve significância estatística, mas sem significância clínica importante. O teste paramétrico ou não paramétrico vai ser escolhido de acordo com o tipo de variável apresentada. Variáveis que apresentam as características de normalidade, variáveis
contínuas com normalidade e sem diferença de variância significativa são ideais para a realização do teste paramétrico, enquanto quando não se atinge essas condições, essas premissas, os testes não paramétricos são aqueles mais adequadamente escolhidos para a realização da análise do estudo. Também o tipo de formação de grupos no planejamento e no estudo servem de base para a escolha dos testes estatísticos. Os grupos independentes são aqueles em que as análises são realizadas em dois grupos diferentes, de acordo com um desfecho encontrado no final do estudo. E existem as medidas repetidas no mesmo grupo. Por exemplo, se você vai analisar ao final do seu estudo a pressão arterial dos dois em cada grupo, a pressão arterial média em cada grupo, você está analisando grupos independentes. Se você vai analisar as medidas de pressão arterial aferidas antes e depois de um determinado procedimento ou tratamento em cada grupo, você está realizando medidas repetidas. Portanto, o estudo estatístico, o teste estatístico também é diferente. Todas essas condições devem ser analisadas no planejamento do estudo e executadas adequadamente para que o resultado seja confiável. O tipo de desfecho escolhido também deve ser compatível e o mais específico possível, uma vez que os desfechos devem representar exatamente o resultado da utilização daquele procedimento que se está testando. Apesar de estatística não ser o foco principal dessa apresentação, é importante o entendimento da forma como nós, ou os estatísticos, devemos escolher os testes para a análise das variáveis do estudo. A divisão ou classificação em paramétricas e não paramétricas é um ponto de partida onde os estudos de avaliação de variáveis paramétricas, os estudos paramétricos, são aqueles que levam em consideração premissas que devem ser atingidas pelas variáveis que estudamos. São variáveis normalmente contínuas que apresentam entre os grupos ou entre as medições sequenciais as variáveis aproximadamente iguais e que também são apresentadas como distribuição normal. Então essas são as premissas que devemos satisfazer para a escolha de testes paramétricos para a análise das variáveis em questão. Em relação então a estudo de correlação de dados paramétricos, os estudos de correlação entre variáveis é feito através de alguns testes, como o teste de Pearson, que é um teste que vai avaliar se há realmente uma correlação positiva ou negativa entre as variáveis de estudo, a variável dependente e a variável independente. Em relação aos testes de diferença entre médias, temos dois tipos de estudo também. Um estudo que vai ser escolhido, como por exemplo o teste T, para amostras que são de grupos independentes, e tem o teste T para medidas repetidas naquele mesmo grupo. Então, também nisso devemos saber e entender que, dependendo da forma como foi feita a logística e o preparo do projeto, o estudo vai solicitar a realização de teste T para amostras independentes, quando são grupos independentes que são comparados em relação às suas médias, ou o estudo o teste T para medidas repetidas, que são aquelas medidas que são repetidas
num grupo ou em outro, ou nos dois, e assim o teste T é feito de maneira específica para esse tipo de avaliação. Lembrar também que há a possibilidade de, quando há mais de 2 grupos ou mais de 2 medidas repetidas em cada grupo, a utilização do teste de ANOVA, que é o teste que vai avaliar diferenças de variáveis entre os grupos ou entre as medidas realizadas nos grupos. Também em relação aos testes não paramétricos, sejam eles obtidos para variáveis, realizados para variáveis que são consideradas variáveis contínuas, mas não satisfazem a necessidade de uma amostra com distribuição normal, ou que ela não apresenta semelhança de variância, então não satisfaz as premissas solicitadas para a realização de um teste paramétrico. Então a realização de testes alternativos como Mann-Whitney e outros. A distribuição, o exame para a realização de comparação de grupos com variáveis nominais são feitas através do Q-quadrado, que é para amostras independentes, e testes de medidas repetidas para amostras com variáveis nominais, que assim são feitos de maneira diferente também. Em relação às variáveis ordinais, também devemos escolher, dependendo do teste que queremos fazer, se é um teste de correlação entre variáveis, então aí a escolha sobrecai sobre o teste de Spearman, que vai avaliar a correlação entre as variáveis, a variável dependente e a variável independente. E o teste de diferença entre os grupos ou entre medidas repetidas vão ser também avaliados ou levados em consideração na escolha do teste a ser realizado. Teste de diferença para grupos independentes é feito quando a variável é ordinal com o teste de Mann-Whitney. E quando é para realizar o teste de diferença com medidas repetidas e a variável ordinal, então o teste de Wilcoxon. Então é importante o conhecimento de que existem uma infinidade de testes e cada um deles tem a sua aplicação ideal, e cada variável e cada comportamento de variável pode gerar a necessidade da utilização de um ou outro teste. Uma vez finalizada a pesquisa e com a obtenção dos dados e a conclusão do trabalho, deve ser iniciada a questão da decisão se vai ser tentada uma publicação daquele resultado ou não. Em geral, estudos que têm relevância, que são originais e que têm uma escrita científica adequada são aceitos para publicação, desde que escolhida uma revista adequada que tenha relação com aquele tipo de assunto, e o que muitas vezes é de suma importância no sucesso de uma publicação. É importante, então, que se tenha cuidado na execução do manuscrito para que se evite ao máximo situações de riscos de interpretação de plágio. A escrita deve ser uma escrita sucinta. O espaço da revista normalmente é um espaço caro, portanto o que se escreve em relação ao que foi feito naquele trabalho deve ser feito de uma forma direta e objetiva, para que se consiga o almejado sucesso na publicação do artigo. É importante, então, que para o sucesso na publicação, além desses fatores, seja feita, obviamente, a aprovação nos comitês de éticas. As revistas
exigem que tenha essa aprovação e o registro nas plataformas de registro de projeto de pesquisa científica, que são, no Brasil tem o REBEC, nos Estados Unidos tem o Clinical Trials, existem outros ao redor do mundo, mas as revistas exigem para publicação que seja feita esse registro antes do início da coleta de dados do trabalho. Isso para garantir, além de questões éticas, uma questão de fidelidade, de honestidade da realização do trabalho, que deve ser diretamente relacionado ao que se propôs fazer no projeto, ou seja, o projeto está registrado, foi feito o trabalho, o manuscrito é apresentado à revista, a revista vai comparar aquele trabalho com o que havia sido proposto na realização no momento da confecção do projeto. Se houver divergência entre o que foi feito e o que havia de proposta para ser feito, em geral, o corpo editorial não aceita a publicação. Também é necessário que haja, por parte do autor, a criação da sua identidade de autor, de pesquisador, que é o Open Researcher and Contributor ID, o ORCID. É uma identidade de pesquisador que serve para diferenciar possíveis homônimos, pessoas que possam eventualmente ter nome parecido, e assim, na construção da história bibliográfica daquele autor, o que ele publica vai ser vinculado àquele ORCID do autor, e para isso as revistas normalmente exigem que na submissão cada um dos autores daquela pesquisa tenha o seu ORCID já construído e apresentado na submissão. A escrita científica é um tópico bastante amplo que merece um estudo específico para ele, mas podemos resumir alguma coisa aqui. O manuscrito ele deve acompanhar os guidelines de orientação ao autor de cada revista. A revista que você vai utilizar, onde você vai submeter o seu trabalho, oferece a orientação, o protocolo de manuscrito dela, e você deve seguir a forma como ela quer que você faça esse manuscrito para facilitar a sua aceitação. Em geral, as revistas aceitam como adequado a realização de um pequeno resumo que vai conter as partes do corpo principal do manuscrito, mas de forma bastante resumida, sem muito detalhamento. Esse resumo é seguido então do corpo, que vai ser iniciado com a introdução. A introdução deve ser objetiva e constar de mais ou menos 2 ou 3 parágrafos, falando primeiro sobre a realidade, o que se conhece do assunto que vai ser explorado no trabalho, ou seja, o estado de conhecimento, o estado da arte no momento daquela publicação relacionado àquele assunto, e a lacuna que aquele assunto deixou e a forma como essa pesquisa vai tentar preencher aquela lacuna. Então, a introdução inicia-se com a descrição do que se tem de realidade de conhecimento sobre o assunto, a lacuna e o objetivo da pesquisa que vai ser iniciada a sua descrição agora. Então, a partir do objetivo, inicia-se a descrição do método. O método, enquanto na introdução todas as realidades que são descritas, que são lançadas, cada frase de pronunciamento naquela introdução deve ser relacionada com uma referência bibliográfica e ser seguida de um número que vai ser correspondente ao número que vai aparecer lá na relação de referências ao final do manuscrito. No método é feita a descrição da aprovação do projeto, do registro do projeto, como foi feito o cálculo da amostragem daquele grupo de participantes que vai ser submetido à pesquisa,
e a forma, a logística empregada para a realização dessa pesquisa, de forma sucinta, mas de forma completa, mostrando como, se por acaso alguém quiser repetir essa pesquisa, como vai ser feito o passo a passo para se tentar conseguir um resultado semelhante. Depois da descrição do método, a descrição dos resultados, que deve ser também sucinta, objetiva, relacionando cada resultado ao objetivo que foi descrito na introdução e a forma como no método foi descrito. Então, o resultado vai apresentar na mesma sequência de importância dos objetivos apresentados na introdução. Os resultados vão ser descritos assim, de forma sucinta. Se por acaso a opção for por tabelas e ou gráficos, as informações existentes em tabelas e gráficos não devem ser detalhadas nos resultados descritos em texto, uma vez que não é bem vista a repetição de informações no manuscrito científico. Ou você descreve no texto, ou você apresenta os dados em tabelas ou gráficos, e as tabelas e gráficos têm as suas várias formas de apresentação, que são sempre escolhidas de acordo com a variável a ser estudado, o desfecho e assim sucessivamente. Existem descrições em textos relacionados especificamente à escrita científica e estatística, as formas corretas de se construir uma tabela ou um gráfico. Após a descrição dos resultados, que devem ser extremamente objetivos, inicia-se então a discussão do que se encontrou nesses resultados, a interpretação, a comparação com o que se tinha na literatura, a tentativa de explicar como se chegou àquele resultado, por que aquele desfecho aconteceu de uma forma ou de outra, e aí cada comparação com literatura também deve ser seguido da descrição numérica da referência onde se buscou aquela informação, que também, da mesma forma que na introdução, deve acompanhar na lista de referências ao fim do manuscrito o número correspondente. Se eventualmente alguma fonte já foi descrita na introdução, aquele número que foi apresentado na introdução como link daquela referência deve ser repetido na discussão, o mesmo número, já que essa fonte já foi mencionada anteriormente. A discussão é a parte onde normalmente o autor discute mais coisas, é a parte mais extensa em geral de um manuscrito, e ao final da discussão, ou no próprio corpo da discussão, ou numa sessão separada, apresenta-se a conclusão do estudo. É ideal na discussão também apresentar as limitações encontradas tanto na execução do estudo propriamente dito, mas também as limitações que existiram na sua execução, que podem levar eventualmente a alguma confusão nos resultados, nos desfechos, e apresentar sugestões para que em estudos futuros algum detalhe do que foi encontrado nesse trabalho possa ser motivo de exploração em outra pesquisa. Então, o manuscrito é extremamente importante, e dependendo do tipo de manuscrito que vai ser realizado, é importante que se siga os guidelines específicos para cada tipo de estudo. Existe um site chamado equatornetwork.org, que traz todos os guidelines relacionados a cada tipo de pesquisa que possa ser realizada. E esses guidelines servem para o acompanhamento passo a passo na execução do manuscrito. Então, existe o guideline consort, que é o tipo de passo a passo de manuscrito relacionado com ensaios clínicos randomizados. Existe o guideline Strobe, que é relacionado a estudos observacionais.
o Guideline Prisma, que é relacionado a revisões sistemáticas e assim sucessivamente. Cada um desses guidelines nos orienta quanto aos aspectos que devem ser abordados e que, inclusive, apresentam uma lista de checagem que você, à medida que vai lançando aqueles dados no seu manuscrito, você vai clicando, vai ticando ali, informando, se informando de que aquele passo já foi concluído. Então, é uma das maneiras de você melhorar o manuscrito, torná-lo mais objetivo e facilitar ou aumentar a chance do sucesso em relação à publicação do seu texto. Terminamos então o segundo vídeo, segunda parte sobre saúde baseada em evidência. Espero que tenham gostado do conteúdo, obrigado pela companhia e aguardamos vocês nos nossos canais do YouTube e no canal do Telegram, Temas de Anestesia.